Glória, existe um glória a Deus aí nos seus lábios, meus irmãos e minhas irmãs. Por que é tão importante glorificar a Deus? Porque você que está embaixo precisa glorificar aquele que está em cima. Porque a Bíblia vai dizer que Deus é o Senhor dos céus e da terra, e de tudo que nele há. De Deus é a plenitude de tudo que nele há. Deus é o governador, é o rei, é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. Não existe um Deus além dele. Ele é o único Deus, ele é o único Senhor, que rege toda a terra, tá bom? Nesta manhã, meus irmãos, que alegria poder estar com você aqui no Edificando Vidas. Nós vamos ler aqui no livro de Daniel, no capítulo 6 e versículo 10. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Deus, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, nós estamos lendo aqui no livro de Daniel, e como nós vamos falar um pouco sobre a vida de Daniel, como que Daniel foi um homem, mesmo estando fora da sua pátria, mesmo estando fora de Jerusalém, ele foi um homem perseverante na oração, que não se contaminou com os manjares do rei, antes pediu para aquele que estava responsável sobre os jovens sábios que estavam na Babilônia na época de Nabucodonosor. A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor teve um sonho, e Daniel com Azarias, Misael e Azarias, eles entraram em oração de intercessão junto com Daniel, e Daniel, nenhuma das madrugadas, teve a revelação e foi diante do rei, porque havia um decreto naquela época que todos que não conseguissem desvendar o sonho do rei seria morto. E Daniel agora livrou não só aqueles magos que estavam lá na época da Babilônia, como também livrou os seus 3 irmãos chamados Ananias, Azarel e Azarias. A Bíblia vai nos dizer que aqui agora, nesse capítulo de número 6, Daniel, diante dos olhos do rei, o rei queria colocar agora, tinha 27 províncias. Deus, o próprio rei, queria colocar agora governadores para que tomasse conta, para que o rei não sofresse nenhum dano, nenhum prejuízo. E aos olhos do rei, Daniel era aquele que sobressaía. E alguns homens perceberam que o rei tinha olhado para Daniel e ia colocar Daniel acima de todos os governantes. Começaram agora a tramar contra Daniel. Falaram, olha, nós precisamos emitir um decreto onde qualquer pessoa que no período de 30 dias se dobrasse a qualquer Deus ou diante de qualquer homem e não fosse se dobrar diante do próprio rei, o rei Dário da época, seriam lançados na mesma hora na cova dos leões. E foram diante do rei sem Daniel, e foram agora emitir esse decreto. A lei dos medos e dos persas é quando uma lei era sentenciada e com o anel do rei selada, não poderia ser revogada nem pelo rei, nem o rei tinha mais como revogar. Era uma lei que estava sendo assim, sim, sim e não, não. Então, para que nós possamos entender, a Bíblia vai dizer no capítulo 6 e no versículo 10, que Daniel foi até o seu quarto orar a Deus como de costume. 3 vezes ao dia Daniel orava. Aqui nós vamos pensar um pouquinho. Se Daniel tinha tantas responsabilidades, estava fora da sua parte, subiu ao seu quarto orar, Daniel está apontando para mim e para você que a oração, ela pode resolver muitas coisas em nossas vidas.
que a oração ela é importantíssima, como ela foi para Daniel em sua vida na Babilônia, na época do rei Sírio, depois de ter passado por Nabucodonosor, pelo seu filho Beltazar, e agora estava aqui agora na época do rei Sírio. A Bíblia vai dizer que Daniel orava 3 vezes por dia, sua janela estava aberta apontando para Jerusalém. Por que será que Daniel estava com a sua janela aberta e 3 vezes ele orava ao seu Deus, ao meu Deus, ao nosso Deus, ao Deus daquele que professa e que conhece o Deus que rege a nossa história? Daniel orava não só um dia, como eu e você às vezes fazemos. Daniel orava 3 vezes por dia. Como que Daniel achava esse tempo? E talvez você que está me assistindo, está me vendo falar com você, diga, eu não tenho tempo para orar. Você tem 24 horas. Daniel orava 3 vezes por dia ao Deus do céu. Daniel, sabendo desse decreto, aqui está nos contando essa história, que ele foi para o seu quarto. E alguns governadores que queriam tirar Daniel da posição que o rei queria colocar Daniel, foram e insistiram para que o rei mantesse esse decreto. Depois eles foram pela segunda vez e falaram, olha rei, Daniel não tem feito caso de ti, porque 3 vezes ao dia ele ora ao seu Deus. Não foi feito um decreto que durante esses 30 dias ninguém poderia orar a nenhum deus que ouvia naquela época, e somente poderia rogar a ti? O rei falou, é verdade. Então nós pedimos ao Senhor que esse decreto seja cumprido. E jogaram Daniel na cova dos leões. Mas antes de Daniel estar na cova dos leões, a Bíblia vai nos dizer que o rei rogou para Daniel e falou, Daniel, o seu rei a quem você serve continuamente, veja o testemunho de uma pessoa que ora, de uma pessoa que tem fé no seu Deus e que tem a certeza que Deus pode livrar qualquer ser humano de qualquer circunstância. Mas a pergunta é, você é conhecido como uma pessoa de oração? Não diante das pessoas, mas diante de Deus. Daniel não só era conhecido na terra, mas como era conhecido no céu. No capítulo 10 do mesmo livro de Daniel, quando ele teve as revelações, ele quis saber como decifrar as orações. A Bíblia vai dizer que Daniel se humilhou com um pano de saco, jejuou, manjares gostosos, aprazível aos seus olhos, não comeu. Durante 21 dias, como é famosa, nesses 21 dias, Daniel se prostrou. E a Bíblia vai dizer que desde o primeiro dia que Daniel se humilhou perante o seu Deus, Deus enviou o anjo Gabriel para trazer a resposta. Mas o príncipe da Pérsia, nas regiões celestiais, contendia com ele para que ele não trouxesse a resposta. Passando o tempo, a Bíblia vai dizer que agora Deus manda agora Gabriel, e Gabriel lutava. Aqui é uma luta espiritual para que as respostas de Deus não venham sobre a sua vida, não venham sobre a minha vida, porque Deus sabe que as respostas que nós precisamos, ela chegou diante de Deus, mas agora precisa ter o retorno dessa resposta. Com Daniel não foi diferente. É por isso que o adversário impede de eu e você orar a Deus, porque Deus quer nos responder. Mas Deus, ele só fala com o ser humano através do ser humano. Deus quer falar com o ser humano. Por exemplo, se você pegar agora o seu celular, você acha que você pode ligar para Deus? Você conhece o número do céu? O número do céu é oração, ação, para que possa ter uma reação de Deus sobre a sua vida. Você ora a Deus? Você é uma pessoa que tem uma comunhão com Deus? Daniel recebeu o livramento. A Bíblia vai dizer que o rei agora entrou no seu quarto, jejuou, não quis instrumentos de música, não quis que ninguém atrapalhasse. E desde o pôr do sol até no outro dia, o rei ficou em jejum em favor de Daniel.
até o rei que emitiu o decreto, enganado por aqueles satrapas, por aqueles reis que estavam abaixo do rei, que era o rei Dário. Daniel agora, no outro dia, o rei agora se levantou de manhã e foi até a cova dos leões onde estavam selados e gritou: Daniel! Daniel! E a Bíblia vai dizer que ele disse lá da cova dos leões: Vive, ó Deus, vive, ó Rei, para sempre. E o rei se alegrou. E Daniel pegou e falou: Olha, rei, o meu Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão, porque eu não tenho cometido delito diante do Senhor e nem diante de Deus. Veja como a integridade de Daniel foi absoluta numa época escura, numa época da Babilônia. Mas mesmo com as tribulações que nós estamos passando, Deus olha a nossa integridade, Deus olha a nossa fidelidade e Deus nos reconhece, porque somos um homem de oração. Será que Deus pode dar testemunho de você no céu? Será que Deus pode dar esse testemunho? Fique com esta orientação aqui do Edificando Vidas. Através da oração, Deus fechou a boca do leão. Deus pode abrir porta e Deus pode fechar porta. Nada é impossível diante dos olhos do nosso Deus. Por isso, meu irmão, se você é aquela pessoa que ainda não tem o hábito da oração, ore a Deus, fale com Deus nas suas poucas forças. Deus não está procurando homens e mulheres super-homem que querem se aparecer porque aprenderam a falar meia dúzia de palavras com o Senhor, ou que falam com o Senhor, que acham que por ter a eloquência na sua dicção da voz, porque falam em línguas estranhas diante de Deus, falam na igreja, estão naquela intercessão, nada disso é errado, mas tem pessoas que oram para se aparecer. A oração não é para se aparecer. A oração é para que você tenha um meio de comunicação entre você e Deus. Daniel não perdeu essa extensão do céu. Quantas pessoas estão perdendo a extensão do céu? Estão perdendo de ser abençoado, estão perdendo de ser um intercessor, um abençoador, que não precisa ser visto diante das mídias, diante das redes sociais, mas que precisa só ser visto diante de Deus. Mas mesmo assim, Daniel foi visto diante das pessoas e tentaram acusar Daniel. Às vezes, tem pessoas tentando acusar você, mas mal ele sabe que você é um homem e uma mulher de oração. Fique com esta orientação aqui no Edificando Vidas e que Deus abençoe sua vida, abençoe essa semana e abençoe tua família. Shalom Adonai para você, meu irmão, para você, minha irmã. Que Deus te abençoe.